fala a respeito do evangelho da facilidade. Isso porque estamos vivendo um tempo de facilidade, vale tudo. O evangelho que você pode, tem direito, isso é, as coisas do mundo. Você anda na presença de Deus, entre aspas, e pode também ceder ao pecado da prostituição, o pecado da idolatria, da fornicação, porque é um evangelho que não tem compromisso com o reino de Deus, também não tem compromisso com a salvação, porque aqueles que seguem a Jesus Cristo, logicamente, têm uma mudança de vida, têm uma mudança de atitude, porque são novas criaturas, e chama-se evangelho porque é o mesmo de boas novas de salvação. Então, quando chega as boas novas de salvação, chega também a salvação, e quando a salvação, a mudança do comportamento, no temperamento, na atitude, e aí começa a externar, começa a mostrar o tipo de Cristo ou os imitadores de Cristo. Daí também porque surge a palavra cristão, porque é como Cristo. E quem é cristão não faz adesão, não tem coesão nem compromisso com o vale tudo, e sim com algo que traz paz, traz alegria, e em particular certeza da eternidade. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1 e o versículo 8, disse o seguinte: mas ai de que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Observe que ele diz, se ele, Paulo, se Pedro, se Tiago, os primeiros evangelistas, os primeiros anunciadores da salvação, se ele trouxesse outro evangelho que fugisse do padrão da Bíblia Sagrada, ou mesmo um anjo, se por acaso houvesse essa possibilidade de um anjo descer, um anjo de Deus, e trouxesse outro evangelho que vá além, o aquém da Bíblia Sagrada, que seja anátema. Anátema aqui quer dizer maldição. E hoje estamos evidenciando, estamos vendo esses evangelhos de facilidade, evangelho de oba-oba, isso porque a cultura contemporânea está comprometida com o pecado, está minada com os engodos, os enganos de Lucifer, para levar um maior número de escolhidos. Então não vos engane, porque onde há a presença de Cristo, há poder, há alegria, há salvação. E onde não há a presença de Cristo, vai ter o evangelho truncado, o evangelho emendado, o evangelho que sem força. Então temos que ver quem está pregando o evangelho, qual a origem, se está embasado na Bíblia. Temos que testificar, como os crentes de Bereia. Nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos que os crentes de Bereia, a cidade de Bereia, olhavam se era verdade o que os apóstolos estavam ensinando. Então devemos ter essa curiosidade. Não é porque alguém diz que é de Cristo, que é de Mateus, como vemos aí a televisão brasileira anunciando uma mensagem misturada, dizendo que é Bíblia, quando na verdade é nada mais, nada menos do que uma heresia fantasiada de Bíblia Sagrada, que vai fazer as pessoas se tornarem pior. Então alguém pode pensar, não porque fala no nome de Cristo, não porque tem o nome de Mateus, porque tem um evangelho. Não é porque está no evangelho, sim, se é genuinamente do evangelho, porque as seitas, as heresias, como no caso do catolicismo romano, eles usam a Bíblia para distorcer, para forjar uma salvação, quando na realidade é o desejo que todos cheguem à condenação, à separação de Deus. Sem falar a Bíblia segundo o Espiritismo, os Mormons, os Testemunhos de Jeová e outras heresias que, se fosse enumerar, passaria bastante tempo e não chegaria a um denominador comum, porque o diabo tem assolado todas as esferas da sociedade e todas as esferas teológicas para distorcer esse evangelho que salva, que purifica, que vivifica as pessoas diante de Deus. Então Gálatas também, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo 4, diz o seguinte: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram
em nosso meio, a fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de reduzir-nos à escravidão. Paulo estava admoestando, advertindo sobre os falsos irmãos, os falsos Cristos que entram no nosso meio para tomar nossa liberdade. Espreitar é observar, é acompanhar, seduzir, e tenta tomar essa liberdade que há em Cristo, a liberdade de glorificar, de entrar no trono da graça de Deus, de ter livre acesso e, acima de tudo, ter a salvação eterna. Então eles entram, começam a observar e começam a colocar mandamentos, olha, reduzir-nos à escravidão, mandamentos de homem, bula papal, bula segundo fulano. Bula é a receita, é a recomendação de fulano, cicrano, enfeita de Allan Kardec, enfeita de Confúcio, de Maomé, de todo tipo de homens que podem até ter sido bons, mas não conseguirão a salvação se não aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, porque a salvação não depende do comportamento do ser humano, mas depende da mudança que Cristo faz, da aceitação, porque a nossa dívida diante de Deus é paga através do sacrifício propiciatório de Cristo e do evangelho genuíno na beleza da sua santidade. Então não vamos nos enganar, não vamos seguir mensagens que não vêm de Deus. Pode vir até de um anjo, de um grande pregador e etc, etc. Se não estiver na Bíblia, se não for puro, se não mostrar o evangelho na sua essência, certamente vai levar muitos à destruição. Então preste atenção, observe, faça feito aquele velho letreiro que tem: pare, olhe e escute, prove dos Espíritos, como diz a Bíblia Sagrada. Espírito é quem está falando, se é o Espírito Santo ou um espírito de engano. Prove, se for de Deus, continue, se não for, comece a mudar para que você sinta a paz e a alegria eterna.